Oi, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez de óculos. Me conta aí se vocês gostam que eu faça vídeo de óculos. Eu fico com cara de nerd? Ai, desculpa pelo barulho da minha rua, viu? Gente, aqui é demais. Eu moro numa rua principal e ela passa muito carro, até de madrugada, pra vocês terem ideia, tem barulho aqui. Mas não vamos perder o foco e vamos para a palavra de Deus que nos transforma, que nos renova, e eu sei que Deus vai falar com você hoje. Vamos lá em Provérbios 23:7, que diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Esse versículo ele me chamou muita atenção, porque ele tem um poder aqui, é uma pérola esse versículo. Ele fala sobre algo que eu vi em muitos livros de autoajuda, já ouvi falar muito sobre isso e nunca tinha prestado atenção que existia um versículo bíblico falando sobre isso. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, na questão de livros de autoajuda, livros que te motivem, livros de motivação, esses livros que são, na maioria, muito famosos, e muito requisitados pelas pessoas. É incrível, gente, que tudo que é passado nesses livros tem na Bíblia. Tudo baseado na Bíblia. Na verdade, eu fui uma adolescente muito tímida, muito retraída, e eu lia muito esses livros. Até hoje eu gosto de livros de autoajuda, que tem muita coisa válida ali, Por isso, a necessidade de meditar na palavra de Deus, não só de ler. Não adianta nada você ler esse versículo, partir para o outro e tal. É interessante a gente meditar. Inclusive, eu estava fazendo um plano bíblico de 1 ano, de ler a Bíblia em 1 ano. É muito legal, muito bacana e tal, mas você seguir esse tipo de plano bíblico, que você lê a Bíblia em 1 ano, não te possibilita de meditar na palavra de Deus. E o interessante, o segredo da palavra de Deus é a meditação. A não ser que você tenha muitas horas no seu dia livre, para que você realmente possa ler a Bíblia em 1 ano e ainda assim conseguir meditar em toda ela, Mas uma pessoa comum, uma pessoa que tem as correrias aí do dia a dia, normalmente o interessante é ler um capítulo mesmo, gente, mas um capítulo com qualidade, um capítulo que você medite na palavra de Deus. Não falei pra vocês do barulho? Bom, muito mais do que ler a Bíblia, você tem que meditar. E quando eu meditei nesse versículo, eu encontrei aqui o segredo de muita coisa que eu percebi na minha vida, assim, que eu deveria ter aplicado muito tempo antes, se eu tivesse lido. Aliás, muita coisa na Bíblia, gente, quando eu leio, eu falo, por que eu não sabia disso antes? Por que eu não vi isso antes? Senão não teria errado, senão não teria feito dessa forma. É muito legal ler a Bíblia por causa disso. A gente descobre coisas que a gente às vezes fica até brabo, Porque a gente fala, por que eu agi dessa forma? Olha, a Bíblia aqui estava me explicando. Se eu tivesse lido, se eu tivesse observado na Bíblia, eu não teria errado. Porém, somos seres humanos, falhos, limitados e que às vezes é cabeça dura e não enxerga as coisas na hora que é preciso, e a gente precisa tomar vários tomos para poder enxergar aquilo que realmente importa. Bom, mas esse versículo ele fala muito sobre o poder do pensamento, o poder que nós temos de pensar sobre nós mesmos e as outras pessoas serem influenciadas por esse pensamento que nós temos. Deixa eu explicar para vocês. Esses dias eu contei para vocês uma história do ratinho, do camundongo, Bom, conta-se uma história que um camundongo, ele tinha muito medo, ele sofria demais por ser quem ele era. Até que um mágico ficou com dó dele e o transformou em gato. Mas o gato tinha medo do cachorro. O mágico veio e o transformou em uma pantera. Porém, essa pantera ficou com medo dos caçadores. E o mágico nessa hora desistiu e falou assim, quer saber? Você vai voltar a virar camundongo porque você tem a coragem de um camundongo. E pronto. Bom, gente, na verdade, essa história ela reflete muito isso, porque assim, a gente é aquilo que a gente acredita. Porque essa é a verdade. Se você tem a coragem de um camundongo, você não vai passar de ser isso. Aquilo que a gente acredita dentro de nós é aquilo que a gente é de fato. Isso é muito interessante, que reflete nas outras pessoas, que isso reflete, que isso passa. Então, cuide com o que você pensa a seu respeito. Quando você diz eu não posso, realmente você não vai conseguir. Mas quando você diz eu posso, eu consigo, e colocar os seus pés firmados em Deus, os seus sonhos, os seus projetos em Deus,
você vai ver coisas lindas, extraordinárias acontecendo na sua vida. Eu vejo por mim, gente, eu comecei a viver coisas maravilhosas da parte de Deus quando eu comecei a acreditar mais naquilo que eu era em Deus. Por isso que eu tô fazendo muito esse desafio com vocês de Salmos, porque Davi era um homem incrível, ele acreditava em quem ele era, ele acreditava na palavra de Deus sobre a vida dele, e assim ele foi um homem espetacular, cheio de vitórias. Até mesmo quando a gente pega lá a história de Davi, quando ele matou Golias, ele era um menino e ele matou um gigante, coisas que os seus irmãos, que eram muito mais fortes, eram pessoas preparadas para a guerra, tiveram medo porque olharam o tamanho do gigante. Mas Davi, ele tinha algo que a gente precisa sempre ter, que é a presença de Deus em nossas vidas. Com a presença de Deus a gente pode muito, a gente tem muito poder e a gente precisa acreditar nesse poder. A gente precisa acreditar nisso. O problema é que as pessoas falam que acreditam em Deus, as pessoas falam que acreditam no amor de Deus sobre a vida delas, mas não vivem como se realmente isso fosse verdade. Então, gente, a palavra que eu tenho para você hoje: acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que realmente você pode ser alguém melhor porque você é aquilo que você acredita. Eu tinha muito mais coisas para falar sobre isso, mas para não deixar esse vídeo longo, cansativo e que você realmente assista até o final e medite nessa palavra e toma posse disso, eu quero ficar somente até aqui, que você reflita. Você é aquilo que você acredita. Que Deus te abençoe e até a próxima.